Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, eu estou gravando a leitura diária da nossa lição 9, cuja lição estudaremos no dia 2 de março de 2025, sobre o seguinte tema: quem é o Espírito Santo? Leitura diária de quinta-feira. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, sobre o seguinte tema: o Espírito Santo é Deus. Este mesmo Espírito habita em nós. Essa lição está na nossa revista de escola dominical, revista de adultos editada pela CPAD. Nesse primeiro trimestre do ano de 2025, estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista é o amado pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Jundiaí. Leiamos então nosso texto sagrado. Nossa leitura diária está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Está escrito: o Espírito Santo é, diz o apóstolo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Corinto, combate o espírito de competitividade que havia entre os obreiros. Versículos 1 a 4. Ainda bem que isso existia só na igreja de Corinto. Nos dias atuais isso não existe. Quem nos dera. O apóstolo conscientiza os crentes de suas responsabilidades. Quando um pecador se converte a Cristo, os seus pecados são perdoados. E ele é imediatamente selado pelo Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Selados, não batizados. São duas maravilhosas experiências que um pecador pode ter com Deus. A primeira, a salvação, a alegria do perdão dos seus pecados e o selo do Espírito Santo. A segunda, o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas, como foi na igreja primitiva no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O Espírito Santo habita dentro do salvo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. A palavra de Deus recomenda cuidado para não contaminar o templo do Espírito Santo. Como se pode destruir o templo do Espírito Santo? Contaminando com o pecado. O Espírito Santo não comunga com o pecado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Vejamos a oração do rei Davi, confessando e pedindo perdão do seu pecado. Ele orava dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da salvação. Salmo 51, versículos 10 a 12. Amém, pastor José Serafim de Oliveira.